Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 6 de abril, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Mateus 28. Vou ler do verso 1 ao 10, que diz assim: Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Aleluia. Aleluia. Esse final de semana que passou foi um final de semana especial, que nos remete a refletir sobre isso. Vou começar uma história. Antes de frequentar a universidade em Cambridge, na Inglaterra, Charles Simeon amava o luxo dos cavalos e as roupas, gastando fortunas em trajes elegantes todos os anos. Mas a universidade exigia que ele fosse regularmente aos cultos da igreja e ele começou a refletir sobre a fé. Depois de ler livros de autores cristãos, ele experimentou uma conversão dramática, bem no domingo de Páscoa. Acordou cedo no dia 4 de abril de 1779, gritando: Jesus Cristo ressuscitou hoje, aleluia! À medida que crescia em sua fé em Deus, dedicou-se ao estudo da Bíblia, à oração e a frequentar os cultos. Na primeira Páscoa, a vida se transformou para as duas mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Elas testemunharam um forte terremoto quando um anjo rolou a pedra que lhe servia de porta e lhes disse: Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Radiantes, elas adoraram a Jesus e voltaram correndo para contar as boas novas aos outros. Encontrar o Cristo ressuscitado não é algo reservado para tempos antigos, pois ele promete nos encontrar aqui e agora. Podemos ter um encontro dramático, como as mulheres no túmulo, ou como Charles, ou algo mais simples. Seja como for que Jesus se revele a nós, podemos confiar que ele nos ama e que ele vive. Qual é a verdade de hoje? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amados, em Romanos 8, quando a palavra fala sobre sermos mais que vencedores, refere-se a uma categoria superior à de um vencedor natural. Pois aqueles que estão em Cristo Jesus, apesar de não serem poupados da batalha, são poupados da vergonha da derrota. Porque a nossa vitória não é uma esperança futura, é garantida por uma vitória que já aconteceu no passado, a vitória da cruz. Não se trata de vencermos porque seremos fortes amanhã, nem de nossa performance hoje, mas sim de vencermos porque Jesus foi forte há 2000 anos. Isso é, trata-se da performance final de Jesus, em que foi estabelecido o decreto de sermos mais que vencedores. Precisamos compreender o termo herança para entender o conceito da graça, porque tudo que existe de mais poderoso a partir da graça foi estabelecido por meio de uma herança. Ou seja, não é aquilo que você fez, comprou ou conquistou, é aquilo que Jesus realizou. Portanto, viva o seu dia como um vencedor, ou seja, uma pessoa que já tem a vitória. Desafio você, nos mínimos detalhes do seu dia, a encarar as situações como alguém que é inabalável.
Se você tiver um dia difícil, lembre-se de quem é apenas um momento de passagem e não de permanência. Isso é um momento de passagem e não de permanência. Encare as situações e se posicione, entendendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Jesus, eu me tornei inabalável. Em Jesus, eu declaro sobre a vida, você se tornará inabalável. Amém? Aquele velho convite, se inscreve no meu canal, todo dia um devocional novo, a partir das 5h30 no YouTube. Vai lá, se inscreve, comenta e compartilha. Deixa Deus te usar. Manda esse devocional para alguém que Deus colocou no seu coração. Amém? Graça e paz.